Então, pessoal, estamos aí, vamos fazer a revisão, né? A aula foi meio corrida, mas qualquer coisa você dá aquela paradinha, observa ali. É só questão de cálculo, matemática, vocês são fera, beleza? Então, vamos lá, continuando aí, fazendo nossa revisão. A revisão da aula 37, Força Magnética, parte 1. Bom, a força magnética sobre cargas elétricas em um campo magnético uniforme. Então, esse campo magnético, você pensa aí que está passando pela TV, né? Se tiver passando também a carga na mesma direção, então eu vou ter esse caso aqui. Eu não vou ter nenhuma influência. Ah, professor, mas se a carga estiver ao contrário, acabei de falar que não sofre, né? Sentido contrário, mas a direção horizontal. Não vai fazer nada. Não vai existir força magnética. Quando que existe força magnética? Quando essa direção é diferente de zero, um ângulo, né? Não é mais paralelo. Mas vamos para um caso mais particular, fazendo 90 graus. Se faz 90 graus, é o maior valor que a força magnética vai ter, quando o seno é 90. Então, o que acontece aqui? Ó, não vai ter o seno, porque seno de 90 é 1, né? Então, é o maior valor da força magnética. Força magnética, campo, módulo da carga e velocidade. Ah, professor, eu quero achar o campo, não quero achar a força magnética. Não tem problema, organiza. Passa a carga e a velocidade dividindo a força magnética e pronto, só uma questão de organização. Aqui você pode achar o valor da carga, você pode achar o valor da velocidade, pode achar o valor das 4 variáveis que tem aí, certo? No caso, esse B vai ser constante, né? Só que para cada situação vou ter um valor de um campo constante. Quando V é paralelo, nenhuma força age. E quando V é perpendicular a B, a força magnética, no caso, age, né, perpendicular ao plano. Ou vai sair da TV, ou vai entrar na TV, se você pensar dessa forma. A regra da mão direita, né, de modo geral, pode concluir aqui, né, eu tenho um valor diferente de 90 e de zero, tá aqui, eu vou usar o seno, certo? Mas continuo usando o que? A direção perpendicular aqui, ó, para poder saber o sentido. O que é o sentido? A direção e o sentido da força magnética. Movimento de uma carga elétrica em um campo uniforme, primeiro caso, né? Aqui, ó, paralelo é zero, mesma direção, sentido, mesmo sentido ou sentido contrário. Não existe. O movimento a carga se move livremente com movimento retilíneo e uniforme, sem mudar a velocidade, nem direção. Segundo caso. Esse segundo caso aqui, eu falei para vocês, muito fácil. O que acontece, gente? Campo magnético nessa direção. Pensa que está passando por dentro da TV, certo? Aí a carga vem, tá aqui, e a carga vem daí para cá, ó, entrando, como se viesse para entrar na TV. O que acontece quando entra? Mas pensa que esse campo é bem grande, né? Tá espalhado, bem grande. Quando entra, o que acontece? Ela vai girar. Ou se a carga tá, o campo está nessa direção e a carga está vindo aqui, o que acontece quando ela entra? Ela executa um movimento circular. Exatamente, ó. Campo, a carga vindo 90 graus, certo? Movimento circular. Beleza? Então vamos lá. Esse é o primeiro caso. E eu vou ter o outro caso. Aqui a questão do raio e do período, que vocês já viram aí a demonstração, só é observar. Cálculo do período. Vamos colocar aqui, bem rapidinho. O período é o tempo de uma volta, certo? Então aí você tem que considerar o movimento circular, certo? O período não depende da velocidade, só o raio. E aqui o terceiro caso, o que acontece? Quando não é a velocidade, gente, olha só, o campo magnético está apontando para frente, só que a carga não vem exatamente com o ângulo de 90, ela vem um pouco inclinada. Então ela vai entrar, o que acontece? Uma componente vai fazer girar, certo? Está indo aqui, ó, cruzando. Uma componente vai fazer girar e a outra componente que vai na direção do campo vai fazer o quê? O movimento retilíneo uniforme vai fazer o quê? Um giro. Então, movimento helicoidal, certo? Então, sempre lembrando dessas características.
Tudo bem? Regrinha da mão direita, polegar velocidade, campo magnético os dedos restantes e a palmada na direção da força magnética, se positivo, e ao contrário se for negativo. Fechou, certo? Vamos lá, faça as atividades, já já nós voltamos aí. Então, pessoal, fizeram as atividades, beleza? Então, vamos lá para a nossa correção. Opa! Agora, tirando as dúvidas. Questão número 1. Na figura abaixo, esta figura aqui, o fio retilíneo longo transporta uma corrente elétrica, né? As cargas estão passando aí por dentro, de intensidade I. Uma partícula carregada com carga mais Q, carga positiva, se move com velocidade V perpendicular ao fio. Então, beleza. Eu tenho um fio aí, esse fio vai gerar o quê? Vai gerar um campo magnético, vocês vão ter que lembrar a regra número 1. Sobre essa situação, é correto afirmar que na posição da partícula indicada na figura, a força magnética atua sobre a partícula e o campo magnético produzido pela corrente elétrica tem direções paralelas. Olha só, a força magnética atuante sobre a partícula e o campo magnético produzido pela corrente tem direções paralelas. Desculpa. Então, olha só, gente, o que acontece? Qual é a regra da mão direita número 1, corrente elétrica? Sentido da corrente elétrica, polegar, e o campo girando, certo? Se está para cima, gira nesse sentido. Se está para baixo, gira nesse sentido. Beleza? Então, vamos olhar lá. Olhando a figura, o que vocês vão imaginar? Vamos lá para o slide? Então, observa aí a figura. Primeiro, olha só. Vamos logo aqui que aí dá para responder a primeira questão. Olha só. Ele está dizendo que o meu campo magnético na direção, tá, gente? Você tem que entender que a gente está considerando aqui, tá? Então, o que acontece? Se a corrente elétrica está para cima e você fizer a regra da mão direita, você vai ver exatamente, só olha aí, ó, olha para a TV, coloca o dedo para cima, você vai ver que vai estar entrando na TV neste ponto que a carga está, tá? Então, aí é a primeira situação. Então, vamos lá. Refazendo aqui. Sobre essa situação, é correto afirmar que na posição da partícula indicada na figura, nós temos a primeira dizendo que a força magnética e o campo são paralelos. B, a corrente e o campo magnético por ela produzido têm direções paralelas e o mesmo sentido. Então, olha o que está falando, a corrente e o campo magnético produzido por ela têm direções paralelas e o mesmo sentido. Gente, vocês já perceberam que a corrente elétrica, olha aqui, ó, acabei de falar, corrente elétrica, dedo, aqui o polegar, né? E o restante é o campo. Eles fazem um ângulo o quê? De 90 graus. Então, vamos continuar lá. Então, essa daí com certeza não. Mas vamos passar para frente e fazer uma análise. Primeiro, corrente elétrica e campo são perpendiculares. Está aqui mostrando. Outra, letra C. A corrente e a força magnética têm no caso, né? A força magnética sobre a partícula tem direção paralela e sentidos contrários. Olha só, corrente e força magnética. Então, o que você vai fazer? Se o campo está entrando na TV e essa partícula está passando aí para vocês da direita para a esquerda, qual vai ser a direção da força magnética? Para baixo. Então, se você pensar que está entrando e a partícula, se você fizer, a palmada vai ser para baixo. E olha o que fala aqui, ó. A corrente e a força magnética sobre a partícula tem direções paralelas, realmente, ó. Uma está subindo, a outra está descendo, e sentidos contrários. Então, aqui, perfeito. Chegamos aí na resposta correta. A aceleração da partícula causada pela força magnética é paralela. Não é aceleração, né, gente? E o movimento da partícula não é afetado pela presença da corrente elétrica. Lógico que vai ser. A partícula vai ser afetada sim, porque a corrente vai gerar um campo e o campo vai afetar essa carga. Então, vai afetar com certeza. Então, deixa aí para vocês observarem
nós desenhamos o campo magnético e depois a força. Só é fazer a regra número 1 de corrente elétrica gerando um campo e depois a regra número 2, a velocidade com o campo magnético. Aí você sabe que a palmada é a direção da força magnética. Essa questão aí bem tranquila, né? Só representação. Vamos para outra aqui. O FU Minas Gerais, aí ó, o professor desce de novo nas Minas Gerais. Um próton é lançado com velocidade v num campo magnético. Se é um próton, gente, já sabe que é positivo. Olha só, ele é lançado com a velocidade nesses casos. Caso 1, velocidade e campo, tá vendo aí? Perpendiculares. 2, aí você tem que observar o seguinte. Você vai ter que colocar o seu polegar como se estivesse entrando na TV e o campo para frente. Aí você vai saber para onde vai apontar a força magnética. E no terceiro caso, olha só, ele inverteu. Ele, ao invés da velocidade estar aqui em cima, a velocidade trocou a direção e o sentido com B. A força magnética, respectivamente, mais bem representada por essa situação, 1, 2 e 3, seria qual? Então, observa que se o dedo polegar está para cima e o campo, você vai perceber que vai estar entrando. Então, gente, olha só. Se você pensar, para cima e a palmada vai fazer o quê? Entrando na TV. Você fazendo aí, né? É como se estivesse entrando na TV, certo? Primeiro caso. Vamos lá para o segundo. Então, o segundo caso aí, você vê como se estivesse entrando na TV e o campo à frente. Dá uma olhadinha aqui. É como se você olhasse aqui, ó. Você coloca o dedo na direção da TV e esse para frente. O que acontece, ó? Para baixo, certo? Então, vamos lá para o terceiro caso. Dá uma olhadinha lá no slide. Olha lá o terceiro caso. Agora trocou, né? O campo está direcionado para cima, né? Então, olha aqui. Então, o que acontece? É como se eu pegasse aqui, ó. Ao invés de estar assim, eu faria isso aqui, ó. Eu mudei, ó. Olha aqui a direção. Estava aqui, certo? Estava desse jeito. Agora vai estar aqui, ó. Então, olha só, ao invés de estar indo, vai estar saindo. Beleza? Então, vamos lá olhar os três casos. Bora dar uma olhada no slide lá, gente. Então, olha só. Primeiro, entrando para baixo e saindo. Então, aí, letra E. Então, vai entrar no primeiro caso, né? Aqui, entrar. Segundo caso, para baixo, a força magnética, tá? E no terceiro caso, vai estar saindo. Pronto. Nós temos aí os três casos. Viram que até agora só é usando a regra da mão direita. Não está cobrando outras situações. É isso que a gente tem que pegar a manha aqui, né? Questão de Enem, né? Então, vamos lá. O enunciado a seguir refere-se às questões 3 e 4. Em um campo magnético de intensidade 10 elevado a 3 Tesla, uma partícula com carga 4 vezes 10 a menos 10 Coulomb é lançada com velocidade de 8 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo, muito veloz, em uma direção que forma um ângulo de 30 graus com a direção do campo magnético conforme a figura. Então, você vai ter que representar aí, observando os dedos na direção do campo, só que lembrando, quando faz ângulo, o que me interessa é a perpendicular, né? Como se eu tivesse aqui, ó, é como se eu tivesse aqui, ó, um ângulo de 90 graus, que vai ser aquele V seno de θ, né? Então, quando faz um ângulo, V seno de θ. Beleza? Então, vamos lá. Primeira, né, que é a número 3. Sobre a partícula lançada, atua uma força que tem, primeiro, a mesma direção e o mesmo sentido de B. Então, vamos voltar aqui na figura, observe bem aí, ó. Você tem que lembrar da regra que nós vamos... Opa, tá aqui a borrachinha. Apagar. Aí. Você vai ter que usar a regrinha.
olha bem aí o desenho e utiliza a regra. Sobre a partícula lançada atua a força magnética, né? A mesma direção e mesmo sentido de B, será que vai estar? Vocês lembram lá como é que é a questão da força magnética? Ela é sempre a mesma direção e mesmo sentido de V, a mesma direção, mas sentido contrário ao da velocidade, a direção perpendicular ao plano B e V e sentido para cima, direção perpendicular ao plano B e V e sentido para baixo. Então, pessoal, olha só, toda vez que você tem a regra, se eu tenho campo e eu tenho velocidade, sempre é perpendicular. Não tem como eu ter a força magnética na mesma direção do campo ou na mesma direção da velocidade, quando nós estamos falando da regra número 2, beleza? Então, vamos lá, observar. Então, neste caso, eu tenho certeza que não é nem a A, nem a B, nem a C. Se você fizer a regrinha, olha aqui, ó, se você fizer a regrinha, você vai ter mais ou menos isso aqui, dá uma olhada aqui. Você vai ter ali, ó, um objeto está fazendo um ângulozinho, você coloca ali campo e a velocidade, só que você tem que abrir um pouco mais que vai ser componente. Então, se o campo está nessa direção e a velocidade aqui, o que que acontece? Para cima, né? Então, vamos dar uma olhada lá? Se você fizer a regrinha certinho, você vai ver que está no sentido para cima. Só é fazer a regrinha com a mão. Se você observar bem, ó, você consegue. Então, campo, lógico que isso aqui é uma carga positiva, foi falado. Então, a velocidade componente, desculpa, então vai estar direcionado para cima. Só regra, gente, só usando a regra da mão direita. Agora, nós vamos a um cálculo, né? O que eu fiz? Voltei. Sobre a partícula lançada, atua uma força que tem a mesma direção. Opa! Não, aqui já foi. Ixi, eu voltei. Desculpa aí. Intensidade da força que atua sobre a partícula. Beleza, se eu quero a intensidade, eu tenho todos os dados que foi dado na questão. Tá aqui, ó. Primeiro, 10 a terceira, que é o campo magnético. 4 vezes 10 a menos 10, que é a carga. 8 vezes 10 a menos 6, que é o valor da velocidade, e o seno de 30. Beleza? Aí você só vai fazer conta, gente. Aqui não tem segredo nenhum. Potência de 10 só com potência de 10. Número que não é potência de 10 pode multiplicar tranquilamente. 4, 8, certo? 4 vezes 8, 32. 10 a terceira, 10 a menos 10, 10 a menos 6. Só é repetir a base e somar os expoentes. Fazendo a subtração, ficaria 3 menos 10 seria menos 7, menos 7 mais 6, menos 1. Aí você só volta uma vírgula, 1,6 newton. Então, a questão aí, letra E, bem direta, bem tranquila. Então, vocês perceberam aí que sempre eu tenho que priorizar, né, gente? Essa questão da potência de 10. Opa, essa cor não ficou legal. Vamos ver outra cor aqui. Preto, pronto. Aqui, ó. Potência, potência e potência. Você tem que analisar isso, tá? Ah, de onde apareceu 0,5? Seno de 30, né? Então, seno de 30 aí é exatamente esse valor. Então, só foi questão de cálculo. Então, pessoal, ideia principal da aula, regra da mão direita número 2. Campo magnético, os dedos, polegar, ele indica a velocidade, palmada, carga positiva, contrário da palmada, carga negativa. Força magnética, ela é B, Q e V. Essa velocidade, ela tem que ser sempre considerada perpendicular. Se já é perpendicular, seno de 91. Se não é perpendicular, usa o seno, né? Seno de 30, 45, 60 já são os mais usados. Beleza? Então, espero vocês na próxima aula aí para dar continuidade ao conteúdo. Até mais!